E aí galera, estamos de volta para mais uma aula aqui no nosso canal sobre LEGO Mindstorms NXT. Nós aprofundando um pouquinho mais nas opções de sensores, porque na aula anterior nós tivemos a oportunidade de mostrar uma base, dar uma definição do que eles são, explicar um pouquinho sobre os sensores de cor e os sensores de luz. Agora vamos aprofundar então nas outras diversas opções que nós temos. Antes de tudo, eu gostaria apenas de demonstrar um aspecto que eu acabei esquecendo de comentar na aula anterior, que é o seguinte: enquanto num sensor de cor nós temos duas funções, num sensor de luz propriamente dito, nós temos apenas uma função. Para aqueles que estão atentos, tu vai notar que, selecionando a opção de cor e no sensor de cor selecionando a opção de luz, tu vai ter uma aba um tanto diferente do que a aba que temos aqui. Ela tem as suas particularidades. O porquê disso? Porque num sensor de luz que você adquiriu sendo um sensor de luz, que gira em torno de $15, ele vai ter apenas essa função. Enquanto num sensor de cor, que você adquiriu em torno de $30, ele vai ter duas funções, tanto sensor de cor como um sensor de luz. E se você selecionar aqui então o sensor de cor, tu vai ter esse aspecto no seu cubículo aqui. Enquanto no sensor de luz, que foi selecionado aqui, sensor de luz, tu vai ter esse aspecto. As diferenças entre eles não são tão elevadas. Enquanto num sensor de luz, você vai apenas poder emitir a luz. No sensor de cor, tu vai poder emitir vários tipos de luz diferentes. Aqui tu vai poder emitir vermelho, verde e azul, aqui vai poder emitir só um. Não é algo tão relevante, mas talvez para você que queira algo mais especializado, pode ser útil. Estou comentando aí então, certo? Então vamos prosseguir vendo agora os outros tipos de sensores. Esse sensor de mensagem aqui, ó, ele é para quem tem Bluetooth. Então não vou comentar agora, já que a maioria das pessoas acaba não vindo com ele junto. E dado que tu pode programar também sem isso, sem esse aspecto. Vou falar então sobre o sensor de rotação. Ele não é tão conveniente nesse momento, vou dar uma introdução, uma leve introdução sobre ele, porque tu pode fazer o que ele faz sem usar ele. Por exemplo, eu tenho que pôr o sensor C e B em Unlimited. Então ele vai girar infinitamente, ele vai ficar até que o nosso sensor de rotação indo para frente, notem que aqui ele está indo para frente. Se eu tivesse botado para trás e aqui para frente, como isso aqui nunca se mexeu realmente para frente, isso aqui vai sempre ver que o motor está girando zero. Então nós temos sempre botar iguais, tá? Então, dado que o nosso sensor de rotação mediu os motores girando, digamos, 360 graus, quando ele fizer isso, quando tiver uma coisa maior do que isso, ele vai fazer a próxima função. Note que nós só podemos escolher uma opção, ou o B, ou o C, ou o A, tá? Como ele está em linha reta, tu vai ter uma medida igual para ambos. Se tu tivesse uma inclinação aqui, ó, ele está indo inclinado, tu vai ter medidas diferentes para o B e para o C. Então ele pode ser conveniente para te utilizar em uma programação quando o motor B girou tanto, quando o motor C girou tanto, ele vai fazer o que tu manda ele fazer depois. Na maioria dos casos não é tão interessante, porque se ele deixar em linha reta, como é na maioria dos movimentos, ele vai acabar medindo a mesma coisa para o B e para o C. Então, digamos, quando ele se mover para trás, 360 graus, eu quero que ele faça a próxima função, é exatamente a mesma coisa que eu dizer. Quando o meu motor se mover para trás, 360 graus, põe direto aqui, entendeu? 360 graus, eu quero que ele faça a minha próxima função. Então aqui ele vai girar até que ele se mova 360 graus. E aqui ele vai girar 360 graus. É exatamente a mesma coisa no caso citado. Para configurações, programações mais avançadas, ele vai ter algo útil. No momento, não tem nenhum. Certo? Então vamos continuar falando sobre o nosso próximo sensor, que vai ser o de NXT Buttons, ou seja, os botões do NXT. Enquanto em uma programação anterior você estava utilizando apenas o robô por si só, ou seja, te vira meu amigo, ele tem que fazer as opções sozinho, agora ele vai ter que ter uma parte mecânica. A tua atuação sobre ele vai ser essencial. Ou seja, o teu robô está caminhando ali de boa,
ele vai indo para frente, e quando tu pressionar o botão central, ele vai fazer a próxima função, que no caso é parar, certo? Eu posso mudar aqui nas abas de baixo, eu posso selecionar quando eu pressionar o botão da esquerda, a setinha da esquerda, quando eu pressionar a setinha da direita, ele vai fazer a função que eu estou mandando. E também temos algumas peculiaridades aqui embaixo, quando eu pressionar, quando eu soltar, quando eu pressionar e soltar o botão. Então, se o teu robô está andando e tu soltou o botão da direita, ele vai fazer a próxima função. E se tu pressionou e soltou o teu botão da direita, ele vai fazer a próxima função. Veja que essas duas opções são muito semelhantes. Tem apenas uma minuciosidade aí para aqueles que quiserem fazer alguma coisa mais precisa. Porque se tu for pensar, quando o teu botão está sendo soltado, ele tecnicamente já foi pressionado. Tu não pode soltar ele sem ter pressionado. Então essas duas funções deviam fazer a mesma coisa. Só que caso tu selecione essa função com o teu robô desligado, certo? Então ele não vai notar que tu pressionou. Ele só vai notar os que tu soltou. Por isso, nessa função de bump, caso você solte ele, ligou o robô com o botão já pressionado e solte, ele não vai fazer nada, dado que você efetivamente não pressionou o botão. Como assim? Não estou entendendo nada. Vou dar uma demonstração. Digamos que tu tem o teu robozinho com uma pedra em cima. Tem uma pedra em cima do botão da direita. Tranquilo? Tá ali tranquilo. E aí tu vai ligar. Liguei o robô agora. Ele vai perceber que o botão já está pressionado. Ele não foi pressionado, porque ele começou pressionado. Então, quando uma pedra cair, a pedra caiu no meio do caminho, ele estava andando, a pedra caiu, ele não vai parar de fazer a função, porque tu vai ter soltado o botão, mas tu não vai ter pressionado ele. Agora, se tu botar nessa opção e ligar o motor já com a pedra em cima, e no meio do caminho a pedra cair, na verdade tu vai ter soltado, tu só soltou o botão. Então, efetivamente, essa função vai fazer com que o robô pare, enquanto essa função não. Apenas um detalhe para quem estiver mais interessado. Tranquilo? Vamos ver então a próxima opção que nós temos, que vai ser o quê? Vai ser... esse detalhe aqui do ponto de exclamação na frente ou não é tão interessante, não creio que seja conveniente comentar. Pelo menos não agora, tá? Vou pegar o sensor de som então, que é o próximo da lista. O sensor de som, ele vai te identificar, vai ser bem semelhante, fazer uma correlação agora com o sensor de luz. Enquanto o sensor de som identifica quando a propagação sonora, o volume do ambiente, está superior a tanto, o sensor de luz vai fazer exatamente a mesma coisa. Desculpa aí galera, parei o vídeo porque o cara começou a cortar grama aqui na frente de casa e eu não sabia se estava atrapalhando a gravação ou não, mas não, tá tudo de boa, tranquilo? Vamos continuar então. Fazendo a correlação entre o sensor de luz e o sensor de som, nós teríamos que, enquanto o sensor de som vai identificar acima disso, se tu botar aqui os botõezinhos, por exemplo, se tu botar, por exemplo, 49, quando o som, a propagação sonora do ambiente estiver acima de 49, ele vai fazer a próxima função a qual você está mandando. Caso o sensor estivesse menor, tu pode selecionar aqui, ele vai fazer isso a menos. Lembre-se sempre de analisar a porta correta. É exatamente a mesma coisa que está acontecendo com o sensor de luz que nós vimos em momento anterior. Ou seja, quando ele vê uma luminosidade superior, ele vai fazer determinada função. Então os dois têm uma correlação bem elevada. Nota aqui que tu pode perceber em que nível que está o teu som, certo? Aqui ele mostra o laranjinha como se fosse o que tu escolheu. Se nós aumentássemos, por exemplo, vou botar aqui, note que o laranja subiu uma barra. Tranquilo? Só para a gente ter uma visão geral, em programas maiores, essa opção é interessante. Vamos para o próximo então, tentar correr para conseguir ver todos os sensores nessa aula. Nosso próximo sensor vai ser o sensor de timer, ou seja, ele vai medir o tempo de efetuação de determinada função. Se tu botar aqui, tu pode botar em segundos, tá? Digamos 4 segundos, 3 segundos. Se tu vir em cima, deixa eu ver se eu consigo mostrar, ele mostra que é os segundos que está fazendo. Então depois que ele fez determinada coisa, ele vai, depois que ele caminhou por determinado tempo,
ele vai fazer isso. Ou quando tu quiser, quando ele fez aquilo por menos tempo, ele vai fazer a função. Só para dar uma noçãozinha, depois no momento posterior eu falo o que é esse 1, 2, 3 vezes aí, que é quantas vezes que tu fez a determinada função, mas no momento futuro eu vou explicar. Vou deixando umas particularidades um pouquinho mais complicadas para depois. O Touch Sensor ele é bem interessante. Se tu quiser brincar, ele é legalzinho. Porque quando o teu robô bate em alguma coisa, ele vai fazer o que tu tá fazendo, que tu mandou ele fazer. Então digamos que o teu robô foi indo de boa e bateu na parede, certo? Caso ele bata na parede, ele vai fazer a próxima função, porque aqui foi pressionado. É a mesma coisa, vou fazer outra novamente uma correlação, dessa vez com os botões do NXT aqui. Tem o pressionado, o solto e o que tu tem que pressionar e soltar. Pressionado, solto e o que tem que pressionar e soltar. São exatamente as mesmas opções. Só que aqui tu está utilizando um sensor, né? É um botãozinho que tem, quando tu adquiriu, é um sensor que ele tem um botão laranja na frente. Quando tu bater na parede, ele vai fazer a próxima função. Bem lógico, bem natural. Não creio que haja motivos para nos demorarmos mais nessa função. E por fim, nós vamos ter o sensor de ultrassom fundamental para a maioria das competições das quais participam os robôs da LEGO. Porque se tu tem que identificar alguma coisa, alguma parede, normalmente o sensor de botão, certo? De toque, ele acaba derrubando o objeto. Se tu tem uma caixa vazia, ele vai bater e vai derrubar. Então é mais interessante tu identificar por ultrassom. Como funciona o ultrassom? Vou dar uma rápida introdução para vocês. Ele funciona com aqueles dois olhinhos, parecem olhos do robô, emitindo ondas, emitindo bips. Se tu botar bem perto do ouvido com ele funcionante, tu vai ouvir esses bips, bem baixinhos. Esses bips se propagam no ar, se chocam contra o objeto, retornam e assim o robô consegue fazer um cálculo da distância a qual ele está. É um sensor que acaba estragando com o tempo, ele sempre vai pifando por ser uma coisa bem exata. O cálculo dele ser complicado, ele acaba dando problemas em futuro. Outro detalhe interessante para vocês notarem é que ele funciona em cone. Como assim? Pensemos que aqui seja a bolinha preta que tem no teu robô, certo? O olho do robô, do sensor. Ele está emitindo os bips, mas ele não emite em linha reta, para identificar o teu linha reta. Ele emite em cone. Então o que está emitindo daqui, o bip acaba subindo. Então o teu robô não vai ver apenas o que tu botou na frente. Se tiver uma distância maior, veja que o cone vai aumentando. Então um objeto que tu botou em uma diagonal, talvez seja visto pelo robô. Isso é um detalhe que tu tem que cuidar, tem que ver bem qual que é a inclinação, a abertura do teu cone, para saber mexer melhor com esse sensor. Analisando aqui as opções, escolha a porta que você quer colocar e aí tu vai poder botar distância. Assim como em máquinas fotográficas, a florzinha representa perto e as montanhas representam longe, maior e menor. Se o objeto estiver a menos de 50 inches, se o objeto estiver a menos de 50 inches, ele vai fazer a função. Se estiver a mais, ele vai fazer outra função. Não usa inches, a não ser que tu saiba mexer com eles. Põe em centímetros, tranquilo? É sempre mais conveniente. Isso é uma coisa que a maioria das pessoas erra, acaba esquecendo de mudar de um para o outro e a programação dá errado. Então tenta se lembrar de trocar de um para o outro, que em centímetros, pelo menos do Brasil, é mais usual. E aí tu faz tua programação tranquilo. Vê aí também, vê quanto que o teu robô consegue ver em proximidade. Porque normalmente se a caixa estiver muito próxima do robô, por exemplo, ele identifica aqui até uns 10 centímetros ou menos. Mas a maioria dos sensores não vê, ele começa a dar muito erro se tiver uma coisa tão próxima. Vê aí quanto que tu consegue identificar. E se estiver muito longe também não fufa tão bem. Uns 250 centímetros é muito distante e pode dar problema na tua programação. Tenta utilizar uma coisa mais no meio disso aí. Tranquilo? Como vai acabar o nosso tempo, galera, não vou poder mostrar o desafiozinho. Eu faço isso na próxima videoaula e encerramos por aqui dizendo até a próxima.